Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Nesse nosso país repleto de agitações e de surpresas que eu trarei aqui para conversar com vocês, no momento que o Brasil precisa olhar para o futuro. No entanto, não é possível se esquecer o passado, porque muitos crimes foram cometidos contra a nossa existência enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto nação, e sem resolver essas situações, os passos para frente não serão passos muito firmes. Sobre essas questões e os últimos acontecimentos, as surpresas e os personagens é que eu quero conversar com vocês a partir de agora, mas eu quero convidar você que está nos conhecendo nesse momento a se inscrever. Todos os dias o nosso espaço chega a novas pessoas e é muito legal a gente pedir para que elas se inscrevam aqui com a gente, conheça o nosso espaço, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu joinha, mande seus comentários e a todos vocês que curtirem aqui os nossos encontros, convido também a se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos aqui destrinchar os temas desse dia aqui. Começando, gente, com a situação envolvendo o ex-ministro Bento, né? Eu já comentei aqui com vocês, né? A falta de compostura, né, de um almirante da reserva em lidar com algumas questões oficiais que deveria exigir dele um zelo, uma compostura, um comprometimento, uma decência, uma lealdade, isso tudo não foi percebido. Não é por outra razão que ele já estava no radar da Receita Federal, conforme essa notícia do Estado de São Paulo no dia de hoje. Auditores da alfândega já monitoravam viagens de Bento Albuquerque antes de apreensão de joias. Gente, é um ministro de uma área estratégica que está viajando para um lado e para o outro. A pergunta é, alguém veio trazer algum investimento no setor energético aqui no governo Bolsonaro sem arrancar as vísceras do povo brasileiro, sem sugar o sangue do povo brasileiro, sem adquirir uma mamata gigantesca? Teve algum projeto novo aqui? Alguém realmente fez um aporte muito vultoso aqui no nosso país? O que o ministro fez, vamos fazer um raio-x, né, nos próximos meses, certamente, foi funcionar como uma espécie de lobista para a venda de ativos que pertencem ao povo brasileiro a preço de banana, sempre depreciando o Brasil, sempre depreciando as nossas empresas, a capacidade do povo brasileiro, dos engenheiros brasileiros, dos trabalhadores brasileiros e superestimando a capacidade do cidadão brasileiro ser espoliado para pagar tarifas mais altas. A tarifa de energia baixou no governo Bolsonaro, a tarifa da água baixou, o combustível baixou aqui no governo Bolsonaro. Então, qual foi o resultado prático para o povo brasileiro da passagem desse senhor à frente do Ministério de Minas e Energia, junto com Paulo Guedes? Os dois caminhavam par e passo ali na entrega do patrimônio do povo brasileiro. Mas ele vai agora ficar num foco, porque esse escândalo envolvendo essas joias é uma coisa absolutamente injustificável. Eu não conheço um militar que diga, não, ele fez certo, eu também faria a mesma coisa, ele foi diligente, ele foi muito capaz de resolver essa situação, muito eficaz. Gente, e colocar a culpa em subordinado, aí a coisa fica pior ainda para alguém que comandou uma tropa. A responsabilidade é sempre daquele que está no topo da cadeia de comando. O problema é que daqui a pouco o senhor Bento Albuquerque vai ser considerado um traidor também. E vai ser jogado às traças para cuidar da sua vida sozinho, sem o apoio do clã Bolsonaro, dos grupelhos de direita. Esse último evento aí que o senhor Bento é um pivô, eu já comentei aqui com vocês, ele teve esse nome aqui. Iniciativa Verde do Oriente Médio. Acho que está dando para pegar aqui, só ajeitar minha câmera aqui, porque às vezes as palavras ficam cortadas, né? A Arábia Saudita promove cúpula da Iniciativa Verde do Oriente Médio. Um dos objetivos é o plantio de 40 bilhões de árvores em colaboração com outros países árabes. Eu quero saber o seguinte, se o senhor Bento trouxe alguma muda aqui para o Brasil, vindo lá da Arábia Saudita, né, ou com dinheiro da Arábia Saudita para ajudar o desmatamento que o próprio governo que ele participou realizou cada vez em escalas mais elevadas. Essa aqui é uma foto de líderes que estiveram nesse encontro também. Está muito pequenininha, eu tentei ampliar aqui para ver se lá atrás está a figura do senhor Bento com a máscara preta. Eu teria que dar um zoom maior aqui, eu não consegui. Mas a questão que essa foto revela é que nesse encontro que esteve o senhor Bento, se todo mundo ganhou tal cavalinho, a eguinha Pocotó e o estojo lá valendo 16,5 milhões
de reais, sem falar no outro estojo que só recentemente apareceu, mas ele se encontra agora desaparecido novamente, porque ele foi entregue lá para o Palácio do Planalto. Até agora ninguém sabe onde é que esse troço está cautelado, né? Mas certamente isso vai acabar aparecendo, que os rastros estão aí. Então, enfim, aqui a foto do cavalinho, da eguinha Pocotó, que eu apelidei, né? Enfim, é uma criatura que vai começar a ser metralhada judicialmente em breve, porque a Polícia Federal vai perguntar essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês. Todo mundo ganhou cavalinho? Se foi só o ministro, por que somente ele ganhou o cavalinho? Por que o cavalinho foi quebrado? Por que junto com o cavalinho quebrado tinha ali uma penca de joias? Até o estojo que está sendo apresentado ali, a gente não sabe se é o estojo original, né? Ou se simplesmente foi a Receita Federal que colocou isso no estojo já que ele ia para leilão. E aí acabam arrumando ali um invólucro, né, para ele ser apresentado. Então, algumas dúvidas aí muito fortes, né, serão esclarecidas pela Polícia Federal. Eles vão começar essa investigação lá de fora para dentro, investigando por que essa joia foi dada dessa forma e por quem deu essa joia. Gente, é inacreditável. O almirante da reserva, ele não pegou um recibo de quem estava dando alguma coisa para ele transportar numa aeronave. Gente, olha só, até o voo, né, que foi um voo privado, correu sérios riscos, né? Na hora de passagem ali, se tivesse alguma coisa malocada, algum explosivo, alguma arma química, né? Então, enfim, são situações aí que deverão ser elucidadas conforme a gente for vendo as investigações aí. Infelizmente, a Polícia Federal parece que vai decretar sigilo nas investigações, mas elas vão ter uma conclusão e vai ter muita gente com o rabo preso no meio dessa história. Não é por outra razão que o Bolsonaro estava anunciando aí para os seus mais próximos que voltaria para o Brasil no dia 15 de março, mas parece que ele já puxou o freio de mão, porque outras coisas estão acontecendo também junto com esses acontecimentos. Uma delas, muito importante e significativa, é essa aqui. Defesa de Anderson Torres pede renúncia ao STF. Documento foi enviado ao inquérito que investiga autoridades envolvidas no 8 de janeiro. Advogado Rodrigo Roca permanece. Gente, eram 11 advogados que estavam à frente da defesa do senhor Anderson Torres, o senhor Piu Piu, como ele é conhecido na Polícia Federal. Um desses advogados é o ex-senador e procurador de justiça lá de Goiás, o Demóstenes Torres, que deixa a defesa de Anderson Torres. Anderson é ex-ministro de Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Defesa do Distrito Federal. Ele teve prisão decretada após ato antidemocrático no dia 8 de janeiro em Brasília. Esse aqui é o ex-senador e advogado Demóstenes Torres, que aceitou fazer a defesa do senhor Anderson Torres, o vulgo Piu Piu, de graça. Enfim, ele acreditou ali, né? Então, que havia uma inocência, que estava sendo a pessoa presa injustamente e tal, ele ingressou na defesa. O que leva uma banca de 10 advogados a abandonarem uma defesa criminal de alguém que está nessa circunstância do senhor Anderson Torres? São situações, gente, que no meio jurídico acontece esse tipo de situação quando é uma colidência de estratégias de defesa, como a gente chama, né? A defesa está querendo orientar o réu, o acusado, numa direção, dizendo para ele, olha, você quer ficar muito tempo preso ou você quer ficar solto? Ah, eu quero ficar solto, então você vai agir conforme nós vamos dar a orientação. Se o réu não quer acolher essa orientação, os advogados falam, então nós não vamos fazer papel de bobos aqui, a gente vai sair. Então, existe essa colidência de defesas como uma das possibilidades. Outra possibilidade é o seu Anderson Torres ter mentido, ter ludibriado, ter tentado enganar os seus próprios advogados de defesa. E aí eles ficam certamente sem condições de seguir em frente, porque eles já peticionaram, já fizeram uma série de apresentações de argumentos, de fatos, e aí de repente o cliente, o seu Anderson Torres, ele diz, olha, tudo que eu disse para vocês era mentira, na verdade o que está acontecendo é isso assim, assim, assado, enfim. Ou se simplesmente, no meio dessa história toda, algumas provas contundentes ameaçam aparecer no meio dessa história, destruindo toda uma estratégia de defesa.
Vamos nos lembrar que o telefone do celular do senhor Anderson Torres sumiu nos Estados Unidos. Obviamente não sumiu, ele está com esse telefone guardado em algum lugar. E a Polícia Federal está rastreando, está conseguindo pegar uma série de ligações que ele fez, uma série de informações e checando as pessoas que estão ao seu redor, que também têm o sigilo quebrado, porque quando a Polícia Federal quebra o sigilo de uma pessoa, reflexamente acaba atingindo uma série de pessoas que estão conectadas ou tiveram algum tipo de conexão com o indiciado, o réu, o acusado, de uma maneira geral. Então, algumas coisas podem estar eclodindo no meio dessa história. E todas elas, gente, certamente convergem para uma única coisa, a figura do ex-presidente da República, que é a matéria, né? Flávio anuncia a volta de Bolsonaro dia 15 ao Brasil e recua minutos depois. Alguma luz foi acesa ali para Flávio Bolsonaro, né? Porque a situação não anda na boa para o ex-capitão, que foi também ex-presidente da República. Nós saberemos de mais situações ao longo dessas duas frentes que estão se formando. Uma em relação ao senhor Anderson Torres, que tem coisas escondidas que certamente revelarão o comprometimento que nós todos sabemos que existe da figura do ex-presidente da República com o 8 de janeiro, tentativa de golpe, e no outro lado, essas situações inconfessáveis, né, ou inaceitáveis, né, melhor dizendo, né, envolvendo um almirante da reserva do nosso país que comandou a área de energia e que teve, nesse tipo de episódio, uma das situações mais cabeludas, mais inconfessáveis, mais inexplicáveis que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil. Mais tarde, nós teremos certamente mais algumas informações e eu virei aqui para compartilhar com vocês, tá bom, gente? Então, fica aí a última bomba do dia, né? O senhor Anderson Torres, o piu-piu, está encalacrado. E ele estando encalacrado significa que o senhor Jair também pode estar indo direto para a cadeia muito em breve, muito mais rápido do que ele imaginou na vida dele. Gente, um grande abraço, mais tarde eu estou aqui de volta. Tchau.